Paz do Senhor Jesus, igreja. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Igreja, que Jesus está falando, ensinando, né? Através desta parábola. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você poder se assentar na mesa com o Pai, com Jesus, com os escolhidos, você será bem-aventurado, você será alegre. Por que Jesus muitas das vezes falava por parábola? Porque tinha muitas pessoas ali incrédulos, muitas pessoas que não entendiam, muitas pessoas que julgavam. Então Jesus gostava de ensinar por parábolas para muitos ouvirem e não entender. Amém? Aleluia. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. É o que acontece, né? Aqui está falando de uma festa, chamar os convidados para a festa. E Jesus também faz isso, ó, já está tudo preparado. Jesus falou: eis que eu vou preparar um lugar. Então, Jesus usa os vasos dele para falar deste lugar, para falar da salvação, para falar da Nova Jerusalém, para falar da eternidade, da vida eterna, para falar do fogo eterno, né? Então, Jesus usa os vasos dele de várias maneiras para consolar, para edificar, para exortar, né? Então, Jesus está usando a igreja dele, o vaso dele, né? E falando: o lugar já está preparado. E olha o que acontece. E todos, a um começar a excusar-se. É igual você convida alguém para uma festa e a pessoa começa a falar: não, não vai dar para mim. É igual Jesus usando os vasos para a gente aceitar, para o povo aceitar ele. E muitos falam: não, agora eu não posso. Agora eu não posso, agora eu estou ocupado. É a mesma comparação que Jesus está falando. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu tenho minhas propriedades para cuidar, eu não posso ir para essa festa, para esse banquete. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-lo, rogo-los que me hajas por escusado. Ou seja, as riquezas, né? Eu tenho os bois aqui, eu não posso. Eu não quero, não posso ir. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. A minha família não deixa eu ir. Então, as pessoas começaram a recusar aquela festa. E hoje, se nós trouxermos para o dia de hoje, não é diferente. Muitos judeus, quando Jesus estava na terra, recusaram Jesus. Muitos, aleluias, condenaram Jesus. Nós vimos o que aconteceu. Mas Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, né? Para um, Jesus fala: sai daqui, hipócrita, fariseu, doutor da lei. Só que hoje não é diferente. Jesus está à porta batendo e muitos não abrem a porta do coração. Porque não querem, porque não acreditam. Outros ainda porque precisam, né? Estão com escamas nos olhos, comichões no ouvido para não ouvir. Então, a igreja de Cristo tem que continuar pregando o evangelho, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. A missão da igreja é continuar anunciando, porque o mesmo Jesus que nos alcançou, alcança vidas, até ele voltar vai alcançar vidas também, amém? Então nós não podemos parar de pregar, de anunciar a palavra do Senhor, mas muitos já estão recusando: eu não quero, eu não gosto, eu não acredito, eu não aceito, amém? E, aleluia, e voltando aquele servo, anunciou as coisas ao seu senhor. Pensa você fazer uma festa, preparar tudo, a comida, a mesa, deixar tudo lindo, e você convida as pessoas falam: não, não quero ir, eu não vou, eu estou ocupado. Então, assim que está acontecendo já: eu não quero, eu não vou, eu estou ocupado, eu não quero subir para essa festa, eu não quero participar dessa mesa, eu não quero participar desse banquete. Aleluia. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas do bairro, da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Por quê? Os discriminados. Porque os judeus, muitos ali, eram só religiosos, mas não queria Jesus. Então Jesus falou: chama, ali por parábola, né? Chama os pobres, os cegos, os aleijados, chama os que muitas das vezes o próprio judeu rejeitava, que não deixava nem entrar no templo para adorar. Chama eles que eles querem entrar, deixa eles entrar, porque tem gente que não entra no reino,
não querem a salvação e ficam na porta, atrapalhando quem quer entrar, não é assim? Só acusando, né? Eu não vou entrar, mas você também não vai, aqui você não pode. Os judeus não acreditavam em Jesus e não deixavam os cegos entrar, os aleijados entrar, os leprosos entrar, não deixava. Não deixava ninguém entrar no templo para adorar, mas eles também não entravam. Mas Jesus falou, chama eles, que aqui nessa festa, nesse banquete, eles vão entrar sim. Louvado seja o nome do Senhor. É igual a festa, chama aqueles que não tem nem como recompensar. Pode chamar. Os convidados que a gente chamou não quer, estão desfazendo, então chama aqueles que não tem como recompensar para vir para a festa, para vir para o banquete. É isso que Jesus está nos ensinando. Aleluia. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Por que ainda há lugar? Porque o Espírito Santo de Deus está falando para todos nós que Ele tem lugar para todos nós, todos. E muitos não querem, então tem lugar. É só você abrir a porta do coração, é só deixar Jesus entrar. É só falar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Tem lugar para trabalhar, tem lugar para se assentar à mesa, tem lugar no reino de Deus, tem lugar para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que fala aqui, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, aleluias. Capítulo 2, versículo 4. Quem quer, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. O nosso Pai quer que todos os homens se salvem. Até aqueles que muitas das vezes a gente fala, não, esse não merece. Nós podemos pensar assim, mas Deus quer que esses também se salvem, que eles se arrependam, que eles aceitam Jesus, que ele entra pelo caminho apertado, que ele passe pela porta estreita, que eles para de andar por porta larga, que ele sai das trevas, que ele vem para a luz, que é Jesus, que ele comece a ser sal, que eles comecem a ser luz, todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus é a verdade. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A palavra. Jesus, quando nós conhecemos de Jesus, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós queremos aprender de Jesus, Jesus vai tocando a nossa vida. Amém? Olha o que fala aqui. Então o Senhor não faz acepção, quer que todos sejam salvos. Aleluias. E disse o Senhor, sai pelos campos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Olha, o Pai quer festa para todos nós. O Pai não está querendo saber, você é bonitinho, você não vai entrar, você fez isso aqui, você é igual a parábola dos 10 talentos, né? Você tem muito talento, você só tem um, você não vai poder entrar. Não. O Pai preparou tudo para todos nós, amém? A festa é para todos os filhos deles, aquele que ama Ele, aquele que quer aprender dele, aquele que reconhece que é falho, que é pecador, mas que precisa do Pai, precisa da bondade, precisa da misericórdia dele todos os dias, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então as pessoas que desprezam Jesus, que não acreditam em Jesus, que blasfemam de Jesus, que não querem vir para o caminho que Jesus fala, que não querem aprender da verdade, o Pai está falando aqui, não provará a minha ceia, porque o Pai fez a festa, está preparado já para gente. Aí a gente despreza, não vou fazer, eu não quero, aí eu não acredito, é isso. O Pai fala, tá bom, só que não vai provar dessa ceia, não vai. Vai chegar um dia que a porta será fechada. E aí, se você entrou. Se você não entrou, não adianta bater, não adianta chorar, não adianta gritar, igual a palavra fala, né? Das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes estavam ali buscando azeite, as loucas não queriam nem saber, né? Aí chegou o grande dia, o noivo veio, somente as prudentes conseguiram entrar. E as loucas foram atrás de azeite na última hora, e aí não conseguiu entrar, a porta se fechou, e vai ser assim no grande dia. Então a gente tem que estar preparado, igreja, todos os dias, vigiar e orar, porque nós não sabemos a que horas vai vir, né, o Filho do Homem, ninguém sabe, somente o Pai, então nós temos que vigiar. Hoje eu acredito que Jesus sabe, né, ele está lá do lado do Pai, tá bom? Mas nós temos que vigiar, tá, igreja? Vigia, ora, louvado, porque pode vir num piscar de olho, quando menos nós estamos esperando, tá bom? E para nós finalizarmos, igreja, aleluias, glória a Deus, no Evangelho
de Mateus, capítulo 19, aleluia, versículo 29 e 30. Evangelho de Mateus, glória a Deus. Essa Bíblia aqui, igreja, eu gosto tanto dela, ela é tão antiguinha. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Tá tudo riscadinho aqui. Capítulo 19, versículo 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, às vezes, a gente fica tão ligado nessas coisas do mundo, né? E o Espírito Santo de Deus está falando, ei, não se apega a nada aqui não, tem coisa linda esperando todos nós, amém? Nós vamos herdar, se você faz com amor para o Senhor, você herda tanto nessa vida, como também o galardão, né? Nossa, qual que é o melhor galardão? A vida eterna está ali do lado do Pai, do lado de Jesus, no banquete com os irmãos, a gente conhecer Abraão, Isaac, Jacó. Pensou que coisa linda, igreja, essa festa? Eu quero estar lá e eu quero que todos vocês estejam também, em nome de Jesus. Todos nós estaremos para a glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, igreja. Fiquem todos nós que fizer a vontade do Pai, né? A gente quer que todos vai, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, igreja? Não podemos ficar mentindo para a igreja de Cristo. Tem que fazer a parte, né? Não é a minha fé que vai te salvar. Cada um tem que buscar o seu azeite, né? Igual a parábola lá. Cada um tem que ir atrás do seu azeite, tá bom? Para poder ser salvo. A salvação é individual. A gente intercede por todos, pelos parentes, por todos. Você intercede. Intercede para que as escamas dos olhos caem, os comichões saem do ouvido, a pessoa dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, para todos nós poder estar nesse dia, nessa festa, né? Louvando o Senhor, tá tudo preparado já pra gente. Olha que coisa linda, esse pai é cuidadoso, não é mesmo? Quem não quer ficar do lado de um pai desse? Amém? Então vamos nos esforçar, tá bom, igreja? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.